Esta semana também foi marcada pela votação do projeto de lei que altera o licenciamento ambiental no país. Esse é um importante instrumento para avaliar os impactos de novos empreendimentos sobre o meio ambiente. Esse é um instrumento que começou a ser discutido ainda nas décadas de 60 e 70, quando o Brasil queria crescer a qualquer custo. Mas aí houve, então, essa conscientização sobre os impactos para o meio ambiente. Para a gente entender o que é, de fato, o licenciamento ambiental pelo âmbito jurídico e o que está em jogo nesse PL que segue para a sanção do presidente Lula, nós vamos conversar com Leonardo Munhoz, doutor em Direito Ambiental e pesquisador da FGV Agro. Bem-vindo ao estúdio, muito obrigada pela sua participação. Falar de um tema que está muito em alta, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Queria que você começasse, por gentileza, explicando para a gente o que é o licenciamento ambiental. Vamos começar do básico, porque eu acho que é importante a gente colocar em contexto que o licenciamento ambiental hoje não é uma lei. A gente está falando da criação de uma lei, mas é um instrumento antigo, né? Sim, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento de preservação do meio ambiente, certo? Ele surgiu no Brasil aqui com previsão legal, não a estrutura inteira do licenciamento, mas a previsão dele na Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, e ele tem, de certa forma, a previsão constitucional no artigo 225 da Constituição, que fala na importância dos estudos de impacto ambiental. Certo? Ele nada mais é que um instrumento para testar de que uma atividade econômica não vai gerar danos ao meio ambiente, que se tem um impacto ambiental, esse impacto seja mitigado de certa forma. Daí que se cria esse processo administrativo, que você submete ao poder público, o seu empreendimento, e dependendo do impacto, você fazer estudos de impacto ambiental, ou EIA-RIMA, né? Dependendo aqui da profundidade do impacto. Que é o estudo e o relatório, né? Exatamente. Se for muito impacto, tem o relatório. E aí, conforme isso, vem essas etapas do licenciamento, que no Brasil é trifásico, né? Licença de prévia, licença de instalação, licença de operação. E aí, com cada licença com uma condicionante, ou seja, algum requisito que o órgão público vai pedir para que o empreendedor possa mitigar os seus impactos ambientais da atividade, tá? Então, esse é o... E aí é por isso que é importante a gente discutir isso do ponto de vista amplo, porque ao mesmo tempo em que existe essa história e um dos pontos mais críticos centrais dessa discussão ser a autodeclaração para a aptidão dessas obras, eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, mas é isso, né? É um estudo e uma avaliação que muitas vezes depende de várias partes técnicas, né? Assim, competências de meio ambiente. Explica um pouquinho pra gente como que é, inclusive, o que é essa autodeclaração que hoje está no PL. Então, o que a gente tem essa previsão na Constituição do Estudo de Impacto Ambiental, mas como é que o Brasil lidou com o licenciamento ambiental até agora? Todo esse instrumento é contemplado hoje numa resolução do CONAMA de 1997. A gente nunca teve uma lei geral de licenciamento a nível federal. E aí, só para explicar rapidinho, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? Exatamente. Ele que trouxe essas normas gerais. E aí isso fez com que vários estados criassem várias normativas de licenciamento ambiental. Então, hoje você tem, por média, que estão levantando o número, 91 mil normas de licenciamento ambiental no Brasil. Então, isso cria uma vária assincronia, um excesso de normativas. Certo? Com esse PL, o propósito aqui é se criar uma lei nacional geral de licenciamento ambiental para substituir a resolução CONAMA, que não é um nível legal, uma resolução. E nisso você consegue ter um padrão geral, né, um sarrafo geral da União já tentando ligar essas normativas de instrumentos de licenciamento ambiental. Interessante. E aí, então, entra um pouquinho nesse quesito para a gente dar autodeclaração, por favor, porque, pelo que eu vejo, é um dos argumentos muito levados pelo próprio agronegócio de que isso vai trazer celeridade, mas, ao mesmo tempo, antes de haver uma autodeclaração, pelo que você está me falando, é isso, precisa primeiro entender as esferas e o alinhamento entre esfera federal, estadual, municipal. Sim, aqui o ponto positivo dessa lei é que ela vai balizar essas normas que estão espalhadas por vários estados, né, com requisitos diferentes. Por exemplo, para a civicultura, em São Paulo é dispensa de licenciamento, em Minas Gerais é licenciamento simplificado. Então isso vai evitar com isso, porque agora no PL que está encaminhando para a sanção, como é que fica para o agro? Hoje para o agro vai precisar de licenciamento ambiental completo, pecuária intensiva. A agricultura, pecuária semi-intensiva e extensiva vão estar isentos de licenciamento ambiental.
Em contrapartida, respeito total ao Código Florestal, Claro. sabe? Cadastro Ambiental Rural, PRA, e não tem isenção nenhuma de pedir a autorização de supressão de vegetação, ou seja, desmatamento ilegal tem que ter autorização. Isso acaba balizando tudo e meio que alinha para o agro. Isso para o agro traz muito mais segurança jurídica para a questão dos empreendimentos nas fazendas, tá? Esse é um dos pontos que vem aqui com o PL da Lei Geral de Licenciamento. Uma das figuras que, a nível federal, aparece como nova é o licenciamento por adesão e compromisso, que é a LAC, que é o licenciamento simplificado. Por que eu falo que ele é nova a nível federal? Porque em federal não tinha até o momento previsão dele. Mas a LAC, você já encontra ela em várias legislações estaduais. São Paulo já tem, por exemplo, também da LAC, tá? A LAC também é importante falar que ela já é presente no direito comparado. Você pega países como Portugal, França, eles também contemplam o licenciamento simplificado. O que traz aqui de discussão jurídica, que já estão contemplando a possível judicialização da Lei Geral de Licenciamento, caso sancionada, é que a LAC, para a lei como está sendo aprovada, ela vale tanto para pequeno impacto ambiental quanto para médio impacto. E você pega nas legislações estaduais e nas legislações comparadas, é somente para pequeno impacto ambiental. Então, isso é agravado, essa discussão, ainda mais que a Lei Geral de Licenciamento não classifica o que seria um médio impacto ambiental. Era isso que eu ia te perguntar, né? Assim, e a quem cabe a tarefa de dizer esse é um pequeno impacto, esse é um médio impacto? É Ministério do Meio Ambiente, de alguma forma federal, e isso se destrincha para estados? Ou os estados vão ter essa autonomia? A quem cabe essa tarefa que é, assim, decisiva de dizer é pequeno ou é médio impacto? Aqui o certo seria, na regulamentação infralegal, ter um detalhamento, uma lista, uma tabela contemplando essas atividades. Traria mais segurança jurídica e poderia evitar a judicialização já, esse tipo de informação na lei? Poderia, tá? Seria útil, mas o legislador não optou por isso, tá? Hoje, isso é feito a nível estadual, tá? Aqui vamos trazer um caso de Mariana, por exemplo. Nas barragens de Mariana, para o licenciamento ambiental de Minas Gerais, elas foram classificadas como médio impacto ambiental. Então, é muito positivo que você tenha um esclarecimento a nível federal o que significa pequeno, médio e grande impacto. Sim, porque a gente viu o impacto que teve em Mariana, é um impacto que, inclusive, existe até hoje, né? Famílias, vidas, produções agropecuárias, inclusive. E não é um impacto, óbvio, causado no âmbito do agro, mas quando você tem um impacto do meio ambiente, essa é a grande jogada valiosa de uma avaliação do licenciamento, né? Porque você olha para todos os entes que podem ser afetados, né? Você está olhando para flora, fauna, mas comunidades, todo mundo que está ali envolvido, né? Ainda voltando nesses princípios básicos, Leonardo, quando a gente está falando dessa questão da autodeclaração, da LAC que você coloca, isso tem sido dos grandes fatores de discussão, colocando ali ambientalistas de um lado e agro do outro e sem conseguir fazer um meio do caminho, porque dizem que os ambientalistas alegam que a autodeclaração vai ser um abrir porteiras. E você coloca isso, de qualquer forma, ainda tem Código Florestal, toda uma questão. Mas olhando para riscos de judicialização, você acha que a LAC é um instrumento que também pode ficar muito passível de interpretação? Do ponto de vista jurídico, analisando normas estaduais, normas comparadas, né, fazendo essa leitura sistemática com a Constituição, você colocar um licenciamento simplificado para médio impacto ambiental gera possibilidade de questionamento jurídico no STF, tá? Eu acho que vai ser um dos pontos, vai ser esse. Também é licenciamento especial que apareceu de última hora. Por que eu digo isso? Porque ainda não teve tempo de explicar direito esses detalhes, entendeu? Se a gente tivesse previsão na lei, o que é um médio impacto, explicar que a LAC não é meramente uma autodeclaração, que é simplificado, ou seja, vai submeter, não precisa de todos os estudos, é uma resposta mais rápida do órgão ambiental. Isso poderia, eu acho que, evitar esse tipo de discussão, trazer mais esclarecimentos. Mas, assim, do ponto que está hoje, ele seria, acho que, uma das possibilidades de litígio. E a gente pode levar isso também para obras e intervenções maiores, porque um dos assuntos que a gente também sabe que engloba aí o agro é a questão do licenciamento para obras de infraestrutura, rodovias, portos, que obviamente o Brasil precisa melhorar, a infraestrutura e a logística são sempre um ponto crucial ali dentro do agronegócio,
mas que, ao mesmo tempo, não dá para virar as costas para o meio ambiente e, né, assim, perder essa capacidade da gente avaliar os impactos para seres humanos, assim, né? A gente está falando de meio ambiente e estamos, enquanto seres humanos, incluídos nisso. Qual que é o risco de judicialização e como que você vê a condução desse tema olhando para essas grandes obras, ferrovias, rodovias, que aí a gente está falando muitas vezes até de cortar parques, né? Assim, fazer intervenções grandes mesmo. Então, aqui também não se pode negar que está uma burocracia e uma falta de resposta de questão temporal por parte do órgão ambiental. Isso a lei vem estabelecendo prazo tanto para o empreendedor quanto para o órgão ambiental. Então, assim, isso é muito positivo, essa resposta, tá? Mas aqui um ponto de vista que você está falando aqui, que eu acho que aí traz um caráter político, é com relação ao licenciamento especial, que esse que prevê, né, esse fast track para obras públicas. Isso está muito ligado aqui com a agenda da exploração de petróleo no norte da, né, na Foz do Amazonas. Na Foz do Amazonas. Então, assim, você tem essa discussão que eu acho que vai acabar caindo no STF. Até que ponto esse licenciamento especial, sem esse detalhamento muito maior, pode gerar essa insegurança jurídica e esse tipo de questionamento? Então, só para a gente ir encaminhando para o final, porque embora seja, né, muito vasto aí essa discussão, mas como que você avalia, então, a condução hoje desse tema? Porque a gente teve essa aprovação, então, na Câmara dos Deputados, vai para a sanção do presidente Lula, existe uma expectativa aí de que ele vete, isso vai voltar para a Câmara dos Deputados, correto? Como que você vê a condução disso nos próximos dias e meses, assim, sendo que você mesmo falou, né? Falta uma avaliação, às vezes, mais robusta do texto, esmiuçar mais o texto antes de avançar como lei mesmo. Bom, agora caminhando para a sanção, o presidente pode vetar. Se ele vetar, volta para o Congresso Nacional e precisa das duas casas para derrubar o veto. Tá? Esse é o processo legislativo. Eu, sinceramente, não sei se vai ter intenção de vetar alguns dispositivos, eu ainda não tenho uma ideia mais clara disso. Tá, mas assim, do meu ponto de vista, eu acho que a judicialização realmente está ficando cada vez mais clara, porque é uma tendência do Brasil de judicializar as normas ambientais. Tá, mas eu acho assim que se deixar mais claro de que na regulamentação infralegal esses lacunas ou aqui dúvidas serão sanados, pode trazer mais segurança jurídica e mais tranquilidade para o debate. Uhum. E aí, falando de próximos passos, você disse que isso, né, deve, enfim, tem esse jogo entre ir para o presidente Lula, ir para o Congresso, mas, de uma forma geral, o que a gente pode aprender com isso? Assim, queria entender um pouco que recado que a gente pode dar, falando, inclusive, de judicialização, porque a gente está falando de uma sobrecarga no STF, que, assim, a lei nem foi criada e a gente já está prevendo uma sobrecarga de trabalho mesmo no STF e mais morosidade. Então, fala-se de ganhar agilidade pelo licenciamento ambiental. Será que a gente não vai perder tempo no STF agora? Sim, eu acho que tudo é dentro do processo legislativo. A despeito desse processo legislativo ter começado, na verdade, em 2004, nós estamos há 20 anos com isso, né? Você vê que foi muito corrido nos últimos meses, né? Todo esse tipo de processo legislativo e um pouco confuso até de acompanhar, porque é texto de emenda em cima de emenda, então fica difícil e isso traz essa insegurança, esse tipo de dúvida. Eu acho que deixar o processo legislativo mais claro. E aqui é do Congresso Nacional, mas assim, levar esses assuntos para um ponto de vista mais técnico, menos político e mais técnico. Ver quais pontos, o que precisa para um licenciamento ambiental robusto e que tira a burocracia, mas que não comprometa a preservação do meio ambiente. É inquestionável que burocrático está e não pode mais ser, mas flexibilizar também do ponto ambiental é um tiro no pé. Tirar um pouco o discurso político, interesses de advocacy aqui e ter uma observação mais técnica desses dispositivos.